6 dicas essenciais para você realizar o afundo corretamente. O afundo é um exercício tão temido pelos alunos, ninguém gosta dele, mas é um excelente exercício para você incluir num treino de inferiores. O afundo é um exercício multiarticular, trabalha vários músculos ao mesmo tempo e é um excelente exercício para a gente incluir num treino de inferiores. Por quê? Ele ativa o quadríceps, ativa o glúteo, ativa a posterior, é um exercício multiarticular, assim como o agachamento, como o leg, por exemplo. Mas você tem que saber fazer corretamente para evitar lesões e também para otimizar e ter mais resultados com esse exercício. Então eu vou mostrar para vocês 6 dicas para você fazer bem realizado o afundo. E a dica número 1 é posição dos pés. A posição dos pés é muito importante porque a maior dificuldade dos alunos em fazer esse exercício é o desequilíbrio que ele tem nesse exercício. Então, para você evitar esse desequilíbrio, uma dica muito legal é: antes de iniciar o exercício, você vai observar se os teus pés estão mais ou menos alinhados aqui na linha do quadril. Está alinhado aqui, você vai dar um passo para frente. Dê um passo para frente, você vai perceber que tem uma distância aqui entre os pés. E aí você vai conseguir fazer o movimento sem perder o equilíbrio, com coordenação. Dessa maneira aqui. Essa é a dica número 1. Por quê? Um erro muito comum. Se você colocar o pé um na frente do outro, como eu falo que é desfile de moda. Tem um desfile de moda que ele desfila assim, um pé um na frente do outro, vai causar desequilíbrio. Ó, joelho fica instável, quadril fica instável, onde você perde a coordenação para realizar esse exercício e outra, vai lesionar o joelho, tá? Então, a dica é afastar os pés na linha do quadril e você dá um passo para frente. Aqui é a posição quadril, joelho, pé. É a posição para você realizar o afundo corretamente. A dica número 2, qual a distância dos pés para realizar o afundo? Então, a distância é o seguinte, você não pode exagerar, dar amplitude, exagero, né, na abertura, pois senão você não consegue ter a amplitude de movimento ideal. Então, abrir demais não é recomendado, e nem de menos. Se você abre pouquinho, o que vai acontecer? Consegue ter amplitude, certo? Mas vai sobrecarregar os joelhos. E aí, conforme você vai fazendo, principalmente com carga, você vai causar uma pressão no joelho desnecessária que pode estar lesionando. Então, a distância ideal, nem muito aberto, nem fechado demais. Você está nessa posição, dá um passo para trás. Deu um passo para trás, aí você vai descer e você vai avaliar se está muito na frente nem muito atrás. Vai ajustar. Distância ideal é essa, onde você fica com o ângulo 90. Então essa é a distância ideal dos teus pés para realizar o afundo. Dica número 3 é: o pé de trás precisa estar na ponta do pé. Para você realizar, conseguir realizar, fazer a execução, o pé precisa estar nessa posição. Assim você consegue trabalhar, ó. Tá vendo? Aí a gente sobe e desce. Se deixar o pé inteiro no chão, eu não consigo descer. Eu não consigo dar amplitude, tá? Então é necessário, tá vendo como eu não consigo? É necessário deixar o pé reto na ponta do pé para fazer a execução desse exercício. Essa é a posição ideal para você realizar o afundo. Essa mobilidade aqui, ó, do tornozelo. A dica número 4 é postura. Qual a postura, questão da coluna, eu devo manter na execução desse exercício? O afundo é necessário você inclinar levemente o tronco para frente, tá? Jogando o peso
na perna da frente. Então é esse movimento aqui para realizar o afundo. E não com a coluna totalmente ereta. Se eu fico com a coluna totalmente ereta, eu vou descer assim. O peso vai ficar nessa perna. E na verdade o afundo a gente sobrecarrega, a gente joga o peso no pé da frente. Principalmente se você tiver com uma barra nas costas ou no Smith, por exemplo, vai sobrecarregar a coluna também dessa maneira. Então a gente precisa inclinar levemente o tronco para frente. E eu vou ancorar esse pé. A força é nessa perna, a perna da frente, não na perna de trás. A perna de trás está como um apoio, a ponta do pé. Eu vou inclinar levemente e vou fazer o movimento. Coluna ereta, ombro aberto, escápula encaixada. Queixo alinhado. Nem assim e nem muito assim. Posição ideal para a gente realizar o afundo. Dica número 5. Amplitude de movimento é muito importante para a gente conseguir executar e ativar os músculos que a gente quer trabalhar. Então, você precisa ter a amplitude de movimento para fazer um exercício com eficiência. Se fizermos meia amplitude, meio agachamento, eu não estou aproveitando o máximo do exercício. Então, para a gente aproveitar o máximo do exercício, a gente tem que ter amplitude de movimento, que é ir lá embaixo e voltar. O meu joelho, ele quase encosta no chão, peso nesse pé aqui e eu vou subir. Essa é a amplitude ideal de movimento e não meia amplitude. Se eu faço meia amplitude, eu não estou ativando o que era para ativar. Não estou aproveitando o máximo do exercício como eu deveria. Então a amplitude de movimento é um ponto importante para todos os exercícios. A dica número 6 e última é estabilização do joelho. Muito importante para você evitar lesões. Você precisa manter estabilizado o joelho no momento da execução, que é dessa maneira aqui. Joelho, pé, quadril. Essa é a distância que você tem que deixar o pé, tá? Ó, estabilizado. Sem fazer esse movimento aqui, ó. Desceu, balançando o joelho, não está estabilizado. Precisa estabilizar o joelho, assim como para realizar o agachamento, o leg. Ele tem que ir e voltar dessa maneira estabilizado, ó. É essa execução que você precisa ter, tá? Então, o pé não pode estar muito fechado, como eu falei, primeira dica, né? Alinhamento com o quadril. Quadril, joelho, pé. E aí você vai manter essa coordenação. Joelho estabilizado é essencial para você evitar sobrecarregar o teu joelho, tá? E existem várias maneiras de fazer o afundo, como vocês viram até o momento, livre, com halteres e no Smith, que eu vou mostrar para vocês. Afundo com halteres, você pode estar realizando, é uma outra opção. A gente dá mais uma avançada no exercício, coloca uma carga. Afundo com halteres. Afundo com barra nas costas. Aqui exige um pouquinho mais de coordenação, de equilíbrio. Olha como o meu tronco está levemente para frente. Não pode exagerar também nessa questão, porque senão você sobrecarrega a coluna. Mais uma opção é fazer o afundo no Smith, principalmente se você tem um pouco de desequilíbrio na execução fazendo livre. O Smith é uma opção que você consegue manter o equilíbrio porque a barra está estabilizada na gaiola, então você não vai perder o equilíbrio e vai descer com a coluna estabilizada. É uma opção e também você consegue colocar mais carga. Então, o afundo no Smith é uma opção muito bacana, tá? Analisando bem
Minha coluna, você vai observar que ela fica levemente inclinada para frente. Minha coluna fica embaixo da barra e aí eu desço com amplitude. Essas são as opções que você pode estar realizando para fazer o afundo. Tudo depende também do nível de treinamento que você está. Então essas foram as dicas para você realizar o afundo corretamente e poder aproveitar bem esse exercício de forma correta, sem se lesionar. Se você quiser melhorar o seu treinamento, acesse o meu site, dá uma conferida nos combos, tem dieta bônus para você melhorar a tua performance, dá uma conferida nessas consultoria online que eu tenho para oferecer para vocês. Antes de sair, se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais dicas de conteúdo como essa. Valeu!